Pronto, apareceu. Certo. E a partir de agora a gente está gravando. Então, peço aos demais que coloquem o sim lá no chat, né, autorizando a gravação. E, João, a palavra é toda sua. Tá certo. O pessoal concordou, né? Ok? Professor Romulo. Sim, tranquilo. Olha só, boa tarde para todo mundo, né? E se houver algum problema, por gentileza, comuniquem, tá certo? E Rômulo, fique bem à vontade para me interromper e dizer se o áudio tá bom ou não, ou se o computador travou ou não, tá certo? Ok, João. Obrigado. Ok, tudo bem. Bom, turma, então vamos lá, né? Bom, eu me chamo João Corrêa, como o Rômulo já falou. Nós vamos dividir essa exposição de hoje em duas partes. Eu combinei com o professor Irã para que eu começasse falando de uma parte bem básica, depois o professor Irã ele vai falar de uma parte bem específica, tá certo? Mas assim, o tema da nossa conversa de hoje vai ser acerca da gestão dos recursos hídricos do Rio Grande do Norte, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que é gestão? Eu sei que vocês já estão bem habituados a esse termo, mas é importante relembrar, tá? Então, em linhas gerais, gestão é o ato ou efeito de gerir, de exercer gerência sobre algo. Tem um autor chamado Barbará e outros, em 2008, que definiram gestão como um conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar um grupo de pessoas e instalações com responsabilidade, autoridade e relações definidas. Em linhas gerais, os autores dizem que gestão é um conjunto de atividades interligadas, tá certo? E que devem resultar no aprimoramento, tá? De uma série de processos, mas que podem evoluir ou podem regredir ou sucumbir, como eles colocaram, tá? Então, falando em linhas gerais, quando nós colocamos gestão de recursos hídricos, eu estou falando de a melhor maneira de nós utilizarmos e distribuirmos esses recursos também, tá? De forma que toda a sociedade, em linhas gerais, ela possa ter acesso a essas condições mínimas de água de qualidade, tá? Não é só questão de quantidade. Muito bem, e como é que essa história começa? Acerca de gestão de recursos hídricos. Eu não coloquei aqui no slide, mas desde o início do século XX, 1934, 37, se não me engano, já haviam documentos, assim, tratando acerca de código de águas, tá? Foram feitas melhorias ao longo dos anos, né? Mas a partir da promulgação da Constituição Federal de 88, a acessibilidade à água como um direito, como uma garantia, tá certo? Ficou mais explicitado. Mas, para se tornar algo mais específico, mais direcionado para as águas mesmo, tá certo? O que acontece? Em 1997, a lei de número 9.433, ela instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, que, diga-se de passagem, tá? Em relação a outros países do mundo, é uma política bastante avançada em termos de documentos, tá bom? Então, em linhas gerais, são 5 instrumentos que viabilizam essa gestão de recursos hídricos. Eu coloquei em negrito exatamente o que eu vou destacar mais, tá? No caso da minha fala, que é o plano de recursos hídricos, por que ele existe, tá certo? Tem a questão da cobrança pelo uso da água, isso está definido também, só a operacionalização é que vai ter que ser realmente estudada com calma. Um termo chamado de outorga, que o professor Irã ele vai discutir com vocês também, o enquadramento das águas e o sistema de informações. Eu vou tratar mais acerca do sistema de informações. O que é, para que ele serve, como é que ele funciona. Tá certo? Bom, tudo bem, professor Rômulo? Eu posso continuar? Tá tranquilo, tá tudo tranquilo. Tá certo, pronto, tudo bem. Então, olha só, por que existe a gestão de recursos hídricos? Por que deve existir? E por que esses planos, essas leis, essa polêmica toda? Tá certo? Porque todas essas políticas, todas essas atenções, elas devem ser voltadas para um termo que é denominado de segurança hídrica, tá? Que é aquela garantia de que nós vamos ter água
nos próximos anos, nas próximas décadas, que as populações, em maneira geral, em linhas gerais, elas possam ter o mínimo de acesso também. Mas detalhe, tá, pessoal? Como professor de geografia, eu preciso chamar a atenção para um pequeno detalhe. É muito comum professores dizerem, e notícias, né, de que a água no planeta vai acabar. Não vai, tá certo? A Terra, ela é um sistema fechado, a água ela vai continuar circulando a mesma quantidade de água, tá bom? Agora, o que vai pesar mais nessa discussão é a qualidade dela. E outro detalhe, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm recursos financeiros, eles vão continuar consumindo água de qualidade, tá? O grande problema vai ser a maioria da população mundial que não vai ter acesso a uma água de qualidade. Mas que a água vai acabar, não, cuidado com esse discurso, tá certo? Bom, e essas dimensões da segurança hídrica, publicados pela ANA, tá? De acordo com as Nações Unidas, né? Um setor lá que é voltado para a segurança hídrica, diz o seguinte, olha, que são 4 eixos fundamentais. A garantia de acesso à água para as necessidades básicas, tá? Garantia de suprimento e usos múltiplos em municípios. Essa cozinha verde, a água ela é básica para a preservação dos ecossistemas e para a resiliência, ou seja, a capacidade de nós conseguirmos armazenar água e distribuir, tá? E garantir o acesso em eventos extremos como secas e as inundações também, que são 2 opostos, né? Bom, e no Rio Grande do Norte, o que é que acontece? Em 96 é que nós vamos ter o marco regulatório da política de recursos hídricos aqui, tá certo? Que vai instituir a política estadual de recursos hídricos. Tudo tem que estar mais ou menos combinado, tá? A nível federal, estadual e municipal também, que tem uma participação extremamente importante. E quem é que participa dessa gestão de recursos hídricos, gente? É a SEMAR, ou Secretaria de Recursos Hídricos, é do Estado do Rio Grande do Norte, o Instituto de Gestão de Águas, que também é do Estado do Rio Grande do Norte, mas outros segmentos da sociedade, eles podem e devem participar. É aí que nós entramos também, tá? Bom, são as prefeituras, são as lideranças políticas locais, líderes de bairro, pessoas ligadas aos assentamentos rurais, às comunidades de base, as lideranças religiosas, não interessa de qual espectro religioso pode ser cristão, pode ser ligado ao espiritismo, pode ser ao islamismo, isso não importa, tá certo? Às vezes, as lutas encabeçadas por autoridades religiosas, elas produzem muitos frutos também, como a gente vai ver, tá? A Defesa Civil estadual e federal, ela participa também, tá bom? O Exército, quando distribui, quando monitora os carros-pipa, que alguns de vocês devem ter visto, penso eu, aquela sequência de escândalos envolvendo desvio de verba, água sendo distribuída para a população no semiárido de péssima qualidade, em caminhões enferrujados, tá? E outras coisas também. Olha só, o chamado DENOX, ou Departamento Nacional de Obras contra as Secas, também participa. E nós temos as concessionárias também. No caso, é a CAERN e o ISAAS, tá? Lembrando que a CAERN, ela não distribui a água, ela não presta esse serviço em todos os municípios do Rio Grande do Norte, tá? Mas isso o professor Irã, ele vai discutir com vocês, tá bom? Bom, e o que é esse sistema de informações, tá? É nós entendermos o que é que são essas bacias hidrográficas, o que é essa infraestrutura hídrica e quais os impactos decorrentes da instalação e até da melhoria ou da falta dela também, tá certo? E o que é essa gestão das bacias a nível federal, eu só vou colocar em linhas gerais em função do tempo, e os comitês também, tá? Então, primeiro, aula básica de geografia, vamos voltar lá, tá bom? O que é bacia hidrográfica segundo a Agência Nacional de Águas? É um território delimitado por divisores de água, tá certo? Que, em geral, convergem para uma única foz localizada no ponto mais baixo da região. Ou seja, nós podemos dividir o curso de um rio em curso superior, curso médio e curso inferior, ou alto, médio e baixo curso, tá? Vejam esse esquema. Vejam o que é chamado de divisor de água. Exatamente as áreas de relevos mais elevados, quando acontecem as precipitações, as águas elas escoam, convergem para pontos em comum, formam os canais,
que vão alimentar canais maiores até que formam um rio principal, tá certo? Isso pode ter dimensões variadas, tá certo, gente? Eu posso ter uma pequena bacia que varre alguns quilômetros, desde a bacias de dimensões que varrem milhares de quilômetros. Uma está inserida dentro da outra, depende da escala de trabalho. Por isso que é tão importante a história da cartografia, tá certo? Para nós entendermos qual é a escala apropriada para minha pesquisa, tá bom? Esse aqui é um outro desenho, para ver se facilita, né, mais ainda. Eu sei que vocês já sabem, mas eu vou falar mesmo assim, tá certo? Reparem nessa linha pontilhada de azul no meio, é um divisor de águas que drena a água para a direita e para a esquerda, vamos dizer assim, separando duas grandes bacias aí, tá certo? E a foz é onde o rio termina, tá? Essa é uma figura que a Ana disponibiliza, tem material para caramba, pessoal, na Ana. Eu sei que o professor Rômulo já falou, mas é importante estar lembrando o tempo inteiro. Tem todo tipo de dado que vocês quiserem na página da Ana. Vídeos, livros, publicações curtas, mapas, dados cartográficos que quem tem domínio de geoprocessamento pode usar. Reparem aqui na região Nordeste, tá? Reparem que o Rio Grande do Norte inteiro, junto com a Paraíba e uma parcela de Pernambuco e de Alagoas e do Ceará, elas estão inseridas dentro da região hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, nessa escala de trabalho, tá? Mas quando eu avanço para o Rio Grande do Norte, eu vou conseguir perceber que existem os divisores de água bem definidos nessa figura. Por exemplo, eu gosto muito dessa figura porque ela deixa muito claro, tá? Reparem que esses relevos em laranja, eles são os mais elevados. Tem muitas nascentes de riachos e de rios aí, tá certo? E essas parcelas azuladas, elas correspondem aos leitos de rios, né? A todo esse percurso que as águas fazem, elas migram do interior em direção à faixa litorânea, tá bom? Bom, e na escala de trabalho do Rio Grande do Norte, o que é que nós temos? Nós temos 16 bacias hidrográficas definidas, tá certo? Se eu mudar a escala de análise, eu vou ter mais ou eu vou ter menos, depende. Mas a nível estadual, a nível de gerenciamento, de planejamento, são 16. Tem 14 bacias com rios principais, o Rio Apodi-Mossoró, o Piranhas-Açu, o Rio Potengi, tá certo? O Rio Ceará-Mirim, o Maxaranguape, tem vários. No caso, as duas últimas faixas, que são denominadas de faixas de escoamento difuso, elas não têm apenas um rio principal, elas na realidade têm várias. Por esse motivo, eles tiveram que agrupar em regiões hidrográficas, tá certo? Senão não seria possível, senão nós teríamos na faixa aí de, não sei, umas 50 bacias talvez, o que dificulta muito, tá certo? Bom, eu fiz uma limpeza dos elementos cartográficos, é só para mostrar para vocês que nessa escala de 1 para 3 milhões, a rede hidrográfica do RN, ela se organiza mais ou menos dessa forma, tá bom? Você tem os afluentes e o rio principal, e a definição de bacias também. Eu tirei muitos elementos de propósito para deixar a leitura mais fácil, tá bom? Bom, aqui é o recorte da faixa norte de escoamento difuso, que pega os municípios de Tibau, pega Areia Branca, pega Porto do Mangue, pega Macau, tá certo? Uma parcela de Macau tem uma série de municípios inseridos aí nessa região. É uma região muito rica de lagoas, quem conhece sabe do que eu estou falando, tá? E aqui é a faixa de escoamento difuso da Zona Leste, tá certo? Que pega Rio do Fogo e em direção ao sul, vai pegar Maxaranguape, vai pegar Natal, vai pegar Tibau, Parnamirim, até que chegue em Bahia Formosa, tá certo? Bom, eu queria só destacar para vocês esse exemplo aqui, de que não se refere só ao estado do Rio Grande do Norte, mas a bacia hidrográfica do Piranhas-Açu, ela é gigantesca, tá certo? Ela abrange os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Percebam, 60% dela está no estado da Paraíba. Essa que na figura vocês devem estar vendo de coloração bege, assim, né? E no Rio Grande do Norte é essa parcela esbranquiçada, está tudo delimitado. Tem essa linha azul pontilhada, diferenciando os dois estados. O que acontece? Qualquer problema que acontecer na Paraíba, como, por exemplo, aconteceu no período de estiagem, se não me engano, foi ou 2016 ou 2017, mas o governo da Paraíba, muito preocupado, resolveu que iria fechar
uma parcela do reservatório Curemas Mãe d'Água, não é? Que alimenta a rede aqui do Rio Grande do Norte, a continuação do rio. Fechando lá, a vazão do rio aqui no Rio Grande do Norte iria diminuir pra caramba. Gerou um impasse, mas depois conseguiram resolver, tá certo? Percebam que de 147 municípios, 45 estão no Rio Grande do Norte e 102 na Paraíba, ou seja, é preciso muita atenção nessa bacia, tá? Bom, aqui é uma fotografia de uma parte do rio, no município de Açu, em um determinado contexto, tá? Eu não ia colocar a foto de todos os rios, porque realmente o tempo não permite, mas tem muito material disponível, tá certo, gente? Bom, esse sistema de informações, ele basicamente ele vai dissertar sobre o quê? Sobre a disponibilidade hídrica do RN, que é controlada pelos aspectos climáticos, que diz respeito se os climas são úmidos, se estão inseridos no semiárido, se o domínio geológico, a base, que muita gente esquece, é extremamente importante, se é sedimentar ou se é cristalino, que isso vai acabar interferindo na qualidade e na quantidade de água também, e como é que está organizada mais ou menos a infraestrutura. Se tem poço, se tem adutora, quantos reservatórios existem, não é? Esse mapa é para mostrar a climatologia do Rio Grande do Norte, que é aquela primeira informação. Esses subtipos climáticos em amarelo e bege, eles têm precipitações mais baixas. A parte mais úmida do estado, ela está no litoral oriental, onde tem uma grande concentração de pessoas, tá bom? E acerca da estrutura geológica, olha só. Em azul, bege e verde, nós temos as áreas sedimentares. Elas estão presentes na parte norte do estado e na parte leste. E essa cor rosa, né, goiaba, enfim, se refere ao domínio cristalino, que acumula muita água também, mas bem em menor quantidade do que na área sedimentar. Na área sedimentar nós temos arenitos, nós temos calcário, tá? Que tem uma probabilidade muito mais alta de armazenamento e de infiltração de água, principalmente no arenito. O calcário é quando ele é fraturado, tá? Aqui é o que é denominado de aquífero, tá certo? As áreas sedimentares são denominadas de aquífero Barreiras, aquífero Jandaíra, e a parte cristalina ela é denominada de aquífero cristalino. Tem uma quantidade de poços, né? Eu adaptei a figura, gente. Olha só a quantidade de poços distribuídos no estado, certo? Tem diferenças de qualidade da água. Nessa parte mais ao sul do estado, na perninha do elefante, na tromba dele, há uma tendência da água ser salobra, em função das características rochosas. Os poços localizados no setor setentrional, ou seja, norte e leste, há uma tendência da água ser de melhor qualidade, porque as rochas são de domínio sedimentar, tá certo? Bom, aqui nós temos as adutoras, que são essas linhas cor roxa, claro, que eu adaptei. Elas têm a função de redistribuir a água de áreas que não são tão providas assim para águas, de áreas mais favorecidas para as áreas menos favorecidas, tá certo? O principal exemplo que nós temos, tem vários, tá? Mas a doutora Monsenhor Expedito foi uma luta encabeçada por um líder religioso, tá certo? Lá em Santa Cruz, se não me engano. E o que é que ele fez? Ele encampou uma luta e fez abaixo-assinado, e foi acima e foi abaixo na época, e conseguiram, né, através da luta, não só dele, mas de vários, fazer com que fosse construído um sistema de adutoras que trouxesse água lá do complexo da Lagoa do Bonfim e do entorno para abastecer cerca de 29 municípios, né? E ao todo 271 comunidades rurais, tá? Tem uma importância enorme. Essa aí é uma foto lá na Lagoa do Bonfim. Essa adutora fica captando água o tempo inteiro. Aqui é um exemplo, olha, se vocês repararem no mapinha, onde tem essa estrela, é de onde a água é retirada e para onde essa água é distribuída, tá certo? Se não fosse essa adutora, as condições desses 29 municípios em termos de abastecimento seriam bem mais complicadas, tá? E aqui é uma notícia que eu peguei agora, que eu capturei agora do dia 23 de outubro, tá? Que o governo do estado, ele assinou convênios que vão ampliar, tá certo? A extensão dessas adutoras. Tem necessidade, sim, precisa,
para que o gerenciamento ele seja feito da maneira mais eficiente possível, tá? Outro aspecto importante do sistema de informações, o que que é? É a quantidade de reservatórios. Esse mapinha ele é simplificado, tem na internet disponível, eu posso passar essas referências depois, tá bom? Mas vejam, o que que é importante no sistema de informações também? É monitorar o volume desses grandes reservatórios, tá? Há uma variação aí de um ano para o outro, especialmente depois de 2012 até 2017, vocês devem lembrar, o Estado passou por muitas dificuldades, porque as precipitações, elas ocorreram bem abaixo do esperado. Deu uma melhorada desde o ano passado, né? Mas já está correndo perigo de novo. Se não houver gerenciamento, vai faltar água, tá bom? Aqui é um exemplo do sistema de informações também, quais os municípios atendidos pela Operação Carro-Pipa com participação do Exército, tá bom? Ou seja, percebam que muitos municípios dependeram das operações do Carro-Pipa, tá? Bom, em linhas gerais, o sistema de informações, ele tem que atender às várias demandas sociais. No entanto, nós temos um problema, meu tempo está bem curto agora. Bom, faltam informações, pessoal, sobre os usuários e o consumo respectivo, que são pequenos produtores, os pecuaristas, a fruticultura irrigada, que consome água pra caramba, tá? A mineração, que também consome muita água, e os centros urbanos, tá? Detalhe, SEMAR e IGARNE, que são responsáveis pela produção dos dados, não têm pessoal suficiente, eles precisam, tá? É tanto que não houve concurso nos últimos anos, tá? A verba destinada à produção de informações, ela é curta, precisa ser ampliada, essa discussão ela tem que ser levada para frente, tá? Outro detalhe que faz parte do enquadramento do sistema de informações é o enquadramento dos corpos d'água, ou seja, quais as finalidades desses corpos d'água, qual é a qualidade que a água deve ter para aquele determinado uso. Vocês estão vendo na figura, tem os usos mais exigentes, especialmente o abastecimento doméstico, tá? Aí nós temos uma estação de tratamento, tá bom? E os menos exigentes, que é para navegação, mas que, em linhas gerais, dependendo do estado, está tudo interligado, certo? Bom, e essa infraestrutura hídrica, pessoal, esse sistema de informações, ele tem que ser alimentado por essas informações também, identificar quais são os impactos causados pela ação social. Por exemplo, alteração no leito de rios. Vamos construir barragem? Vamos, né? Mas quais são os impactos disso a curto e a longo prazo? Altera o leito do rio. A vazão do rio, ela é controlada, tá certo? Será que construir espelhos d'água enormes, barragens enormes, é a solução, como no caso da barragem Oiticica, que está sendo construída, né? Aumenta o espelho d'água, aumenta a taxa de evaporação. O que é que acontece? Você tem perdas hídricas, principalmente no semiárido. Será que não existem outras soluções hidráulicas, né? Muda as relações sociais. Às vezes, dependendo da cidade, o cara que dependia da água que o prefeito conseguia, entre aspas, né? Agora, com a adutora, não tem mais esse controle social tão forte assim. Existem alguns casos, tá certo? E construção de discursos eleitoreiros em torno da água. Vote em mim, eu consegui água não sei da onde, eu trouxe água, né? A gente já viu tanto caso assim, que é importante que a sociedade ela preste atenção no discurso dos candidatos. Tem alguém falando de saneamento? Tem alguém falando de tratamento de água? Tem alguém falando sobre isso? Muita gente esquece desse detalhe também, tá bom? Bom, essa figura aqui, tá certo? Só para a gente ir para os encaminhamentos finais. Os impactos referentes ao uso da água, quando inclui o desmatamento, a agricultura feita de maneira desenfreada, descontrolada e o uso excessivo de fertilizantes, aumenta a quantidade de sedimentos e de nutrientes nos corpos d'água. Isso é bom? Não, pode causar uma série de problemas, certo? Esse é um trabalho feito pelo pessoal lá de Portugal em 2011, certo? Impacto das barragens, diminui sedimento, diminui nutriente, diminui a descarga de água, e os rios que terminam no mar, né, os rios de drenagem exorreica, o que é que acontece? Há uma invasão da água salina. Como a água doce perde força, o que é que a água salina faz? Ela invade mesmo, tá certo? O Rio São Francisco está passando por esse problema, por exemplo. A foz dele, ela conseguia se estender ao oceano adentro. Hoje em dia, já é perceptível
a existência de manguezais dentro do Rio São Francisco, coisa que antes, né, na parte continental, que eu quero dizer, coisa que antes não era percebido, tá bom? Bom, uma outra forma de gerenciamento que diz respeito ao sistema de informações também é a existência de comitês de bacias, onde a sociedade civil ela participa. No estado, nós temos 4, tá? O Rio Pitimbu, Ceará-Mirim e Apodi Mossoró a nível estadual, e o federal, que inclui o Piancó, Piranhas-Açu, tá certo? Apenas o Comitê do Piranhas-Açu possui sede própria, fica em Caicó, se não me engano. Tem uma estrutura boa, mas as demais ainda não têm. E as outras 12 bacias, né? Cadê esses comitês? Bom, tem uma página na internet, no estado, só sobre isso, tá certo? O IDEMA fala sobre isso, a SEMAR, a ANA também, vocês podem acessar. E, inclusive, hoje está encerrando, agora às 17 horas, o 3º Encontro Estadual de Comitês de Bacias. O professor Romulo ele vai passar para vocês o endereço depois, várias palestras extremamente interessantes, só para vocês terem ideia como tem muito trabalho a ser feito. Está na 3ª versão ainda, tá certo? E os professores trabalham muito, as pessoas que estão envolvidas nesses eventos têm muitas atribuições, né? Então precisa um envolvimento maior de outras pessoas também, tá bom? Bom, essas aqui, em linhas gerais, eu sei que eu falei um pouco correndo, mas o tempo é realmente curto para um assunto tão vasto, tá bom? Aqui são algumas referências e detalhes, tá, gente? É preciso produzir informação. Não tem gestão de recursos hídricos se não houver produção de informação. Quem está usando a água, quanto necessita, fazer pesquisa da análise química mesmo, isso é fundamental. Senão a gente vai acabar distribuindo água repleta de coliformes fecais, com amebas, protozoários e outros problemas, e as pessoas consumindo achando que é água de qualidade. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e eu me coloco à disposição para a nossa conversa posterior. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, João. Eu acredito que os demais também. Já de início, eu peço para todo mundo ir colocando as dúvidas lá no chat, né? Aí no final a gente vai discutindo, a gente volta lá e vai discutindo. João, eu já passei já para a turma mesmo, eu já passei o link passei hoje de manhã. E aí, do encontro do Comitê de Bacias, eu passei hoje de manhã o link lá Sim, ótimo. Perfil. Excelente. Bom, pessoal, enquanto a gente vai abrindo, boa tarde a todos, meu nome é Irã, eu sou licenciado em Geografia aqui pelo Instituto. E aí, inicialmente, agradecer a oportunidade de estar voltando, né, à escola, a oportunidade dada aí pelo professor Rômulo, pelo professor João Correia. Compartilhar. Vamos lá. Bom, a gente começou o trabalho provocado por professor João, né? Eu estou em casa e tal, e chega o professor João, liga para mim e faz, não, o que é que você está vendo aí sobre essa história da cobrança da água bruta e tal? Eu vou dar minha opinião. O João vai, passa para o outro lado. Aí diz, tem um evento lá do IF, da EAD, e aí eu gostaria de fazer um convite. Eu digo, tá, vou assistir um evento. Ele disse, não, você vai dar uma aula lá junto comigo. Bom, eu aceitei antes que ele dissesse, mas para mim já é uma honra. Esses 2 documentos que a gente está vendo aí, são as pesquisas nacional de saneamento básico. A de 2008 e a mais recente é de 2017. Teve por base o recorte, o ano de 2017. Observe que a pesquisa ela foi divulgada, o relatório foi divulgado agora no último dia 22 de julho. Todos 2 estão disponíveis lá na biblioteca do IBGE. O curioso, minha gente, é que uma semana antes foi aprovada a lei 14.026, que é o novo marco regulatório do saneamento.
Ou seja, o próximo relatório, que vai ser produzido daqui a 9, 10 anos, né, não se sabe bem, ele já vai vir sobre a batuta, né, do novo marco regulatório. E assim, sobre as principais alterações do marco regulatório, eu selecionei duas. Uma que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento. O marco regulatório, ela altera, né, a Lei 11.445, que estabelecia as diretrizes nacionais para o saneamento básico, né, e o próprio Plano Nacional de Saneamento Básico de 2014, né, ratificado, né, em 2014. Bom, o professor João, ele pediu que nós conversássemos aqui um pouco, na hora da gente dividir o trabalho, sobre dados de saneamento básico aqui no Estado, objetivamente sobre o marco regulatório e o impacto da cobrança pelo uso de águas, tá? Esses dados que eu estou apresentando agora, eles foram extraídos lá desse relatório de 89 e de 2017, tá? Nós temos aí dados do Brasil, dos 22 municípios, só para a gente não ficar muito lendo a tabela, dos 22 municípios em 2017, que ainda não contam, né, não contavam com serviço de abastecimento d'água por rede geral de distribuição, 13 estavam na região Nordeste, 7 na região Norte e 2 lá na Centro-Oeste, né? Esse serviço nos 5.548 municípios, mesmo considerando, a gente tem que considerar que um município pode usar, por exemplo, trazendo para um cenário local aqui do Estado, pode estar usando os serviços da CAERN ou do SAAI do SAAI ao mesmo tempo. Tá? Por isso que essa soma que eu vou falar agora, né, que desses 5.548 municípios, 3.452 estavam aí sendo abastecidos por empresas de economia mista, no caso a nossa CAERN, por exemplo, né? 1.940 era a administração direta do município e 568 pelas autarquias municipais, os SAAIs, tá? Tem mais alguns detalhes e tal, alguns outros números envolvidos, mas esses são os números mais expressivos. Então, se você for dar uma olhadinha, tem mais do que 5.548 municípios, mas é por conta dessa utilização de dois sistemas, ou tanto da CAERN no cenário local, quanto do SAAI. Bom, e aí, com relação ao esgotamento sanitário, nós temos esses percentuais aí de coleta, né? No Brasil, 60%, esses dados estão arredondados, 60% dos municípios, não é da população, tá certo, gente? 60% dos municípios, eles são atendidos por esgotamento sanitário. A região norte é quem apresenta um menor déficit, né? Já Sudeste, não. Sudeste aí tem praticamente 100% dos municípios atendidos, né, pela rede de esgotamento sanitário. Já aqui o Nordeste, no Nordeste são 52%, tá? E mais uma vez esses números aí embaixo, né, 1.200 por empresas de economia mista, 1.480 da administração direta do município e 350 pelos SAAIs. Os maiores percentuais, onde estão as unidades, os maiores percentuais de município, onde as entidades executoras fazem a captação de água, salobra, salgada ou salina, foram 49%, 1,1%, ou seja, praticamente 50% dos municípios, as empresas operadoras, vamos tratar assim, as operadoras do sistema, captam água salobra, salgada ou salina. Esse número é o número mais expressivo no país, tá? Seguido aí do Ceará, Paraíba, Piauí. Esses são dados lá do IBGE 2020.
O envio e recebimento de água entre municípios atendentes à pimentada executora foi um fenômeno bem comum. Em 2017, 1.047 municipalidades com executoras que recebiam água captada ou tratada por outras localidades próprias, entidades. Isso é muito comum aqui no estado, né? 159 municípios aqui do estado recebem a água bruta, né, de outro captada em outro município, né? No Rio Grande do Norte são 90 municípios que estavam nessa situação. Volume de água consumida por dia, a gente tem aí o Maranhão, que consome um volume bastante expressivo de água por dia, isso por unidade econômica, né? Unidade econômica ativa. Unidade econômica ativa é uma expressão utilizada, né, pelos economistas, mas, vamos dizer assim, por unidade habitacional, tá certo? Então, a gente tem aí no Maranhão pouco mais de 500 litros de água por unidade habitacional por dia, tá? Em 2017, a seca fez paralisar o abastecimento de água da rede geral em 20 municípios aqui no estado, entre eles Rafael Fernandes, Paulo Ferros e tal. Pilões, Jardim do Seridó. Bom, com relação a esgotamento sanitário, tem duas coisas assim que vale a pena a gente contar. Essas obras que estão sendo tocadas agora, isso para a gente poder entrar na história de Natal e Parnamirim 100% saneado. Essas obras que estão em execução agora em Parnamirim, especialmente em Parnamirim, eles já foram objetos de financiamento do Banco Mundial. Em meados dos anos 90, eu participei da elaboração do projeto básico de complementação de abastecimento d'água e esgotamento sanitário de 15 municípios aqui do estado, entre eles Parnamirim. Há pelo menos, são há pelo menos 4 mandatos passados, só português horrível. Há pelo menos 4 mandatos, esse dinheiro já estavam disponibilizados na conta única do município, tá certo? Infelizmente, isso, eu não sei porquê, que fator levou essas obras só estarem sendo executadas, só começaram a ser efetivamente executadas a partir do governo Robson Faria e com toda pompa e circunstância, né? Como se aquilo dali fosse algo muito novo, tá? Mas não é, isso é coisa lá bem antiga. E o caso de Igapó, para a gente tratar um pouco da questão de competências, nós tivemos um prefeito em Natal, o cara era um engenheiro sanitarista, e a CAERN, ela é a concessionária lá, né, no município de Natal. E aí esse cara viu na cidade que ele administrava pessoas morrerem de calazar, notadamente nessa localidade, no bairro de Igapó. Esse camarada chegou e disse: epa, não pode. Ele pegou umas lagoas que tinham lá de estabilização, umas salinas, né, que tinham lá desativadas, transformou aquilo em lagoa de estabilização, coletou água, não sei o que. O resultado, ele foi processado pelo então governo estadual, porque tinha feito essa obra que não teria sido da competência dele, né? É uma coisa meio esquisita essa coisa do uso político da água, uso político do esgotamento sanitário, enfim. Não bastasse o cara trocar água por voto, né? Ainda tem esse tipo de coisa, de picuinha política, né? Bom, aí a gente chega aqui ao marco regulatório, né? O novo marco regulatório. E aí encontram-se alguns pontos de vista bem divergentes. O fato, na minha opinião, é que o novo marco regulatório ele escancara as portas para o processo de privatização. E aí eu venho e lembro dessa história do projeto que eu trabalhei lá nos anos 90. É que não existe almoço grátis, né? O Banco Mundial
está financiando obra aqui, outra lá, mas esse dinheiro vai voltar lá para a iniciativa privada de todo jeito. E aí muitos caras, defensores da privatização, especialmente o Maranhão, né, que é o secretário nacional lá de Recursos Hídricos, ele fez uma declaração, se eu pudesse, eu diria que não foi uma declaração, aliás, foi uma declaração cínica, mas não do ponto de vista filosófico. Ele disse, não, nós não estamos querendo privatizar os serviços, o que nós queremos é universalizar. Agora, vai universalizar quem tem grana. Ou seja, é uma declaração horrorosa, cínica, e o pior, mentirosa, porque essa privatização vai ser financiada, anotem, com dinheiro dos nossos fundos de pensões, da mesma forma que ocorreu no passado, com as nossas teles, enfim, e com dinheiro do BNDES, tá? Anotem aí essa história. E aí centraliza uma das alterações feitas pelo novo marco regulatório, é que dá superpoderes à ANA. A ANA exerce um trabalho fantástico, né? Mas, na minha opinião, você não pode estar centralizando poderes, porque ele entrega toda a condução da política de saneamento para a ANA, tá certo? E aí são 18 camaradas, são nove diretores, né, nomeados pelo presidente da República. É verdade que eles precisam ser aprovados, né, pelo Senado, e outros 9, né, procuradores, assessor de comunicação e tal. Quer dizer, são 18 caras que vão mandar na nossa política nacional de saneamento básico, muito embora a ANA seja efetivamente bastante atuante, certo? O que eu me refiro aqui é isso, objetivamente, a concentração do poder, tá? Bom, e aí, com relação à universalização dos serviços, eles trazem um prazo até 31 de dezembro de 33, com 99% para fornecimento da água e 90% para coleta e tratamento de esgoto. Essa questão aí da competência da ANA, né, que eu acabei de falar, da centralização da ANA, tá? E aí vem uma outra coisa que nos remete mais uma vez a outra coisa. Desculpem, nada acadêmico, né? Bom, mas outro aspecto que nos remete novamente à privatização é que veda a prestação por contrato dos programas dos serviços públicos, tá? Quer dizer, quando terminar agora o contrato de concessão do município de Natal com a Caerne, o contrato ele não vai poder ser renovado. A Caerne ela vai para o mercado da mesma forma que outras empresas vão competir por esse naco, né, bastante rentável, que é o abastecimento d'água em Natal, na região metropolitana, tá certo? Bom, essa questão da diretoria da Caerne, da ANA, eu falei, tá? Então, entra em cena aqui um território de bastante resistência, né, que são os comitês das bacias hidrográficas, tá certo? São entidades colegiadas, com atribuições consultivas, normativas e deliberativas que visam a gestão participativa e descentralizada dos recursos hídricos. Ocorre, minha gente, que sem grana, os comitês de bacia não vão para lugar nenhum. E a gente tem que começar a tratar a água, na minha opinião, me perdoem, como um bem econômico, tá? A água tem um preço e é escasso. Então, isso é um bem econômico. Não tem que a gente ficar lá naquela questão filosófica, a água para todo mundo. Não, é um bem econômico. E a gente tem que conviver com essa realidade, tá certo? Não estou aqui, pelo amor de Deus, defendendo privatização, cobrança disso, daquilo. Não é isso, não. A cobrança que eu defendo, nesse caso, objetivamente, é a cobrança pela exploração da água bruta, tá certo? Que vai dar caixa
para os comitês das bacias efetivamente funcionarem. É assim que isso acontece lá no Rio de Janeiro, é assim que isso acontece aqui no Ceará. Se você pega aqui a bacia do Rio Apodi-Mossoró, não tem recurso nenhum para que você possa desenvolver uma política, a política de recursos hídricos nesse sentido, das atribuições do Comitê das Bacias. E olha o que se tem, minha gente, aberto de poço, aqui, perfurado poço, aqui em cima da Chapada, eu moro em Apodi, aqui em cima da Chapada, para o agronegócio, não é mole. Dados que foram apresentados ontem pelo professor José Nair, da UERN, né, ele foi secretário de Recursos Hídricos, ele dizia, olha, nós ainda não temos um preço especificado sobre o uso da água bruta aqui no estado, mas adotando, por exemplo, o preço lá do Ceará, a precificação lá do Ceará, ele disse, olha, nós poderíamos estar arrecadando 33 milhões de reais, e a gente só arrecada 10%. 90% desse recurso que poderia estar sendo utilizado, né, para trabalhar o replantio de massa ciliar, a promoção de estudos, impacto ambiental e tal, bom, vai tudo por água abaixo. Bom, e aí, em Natal, né, a gente vem, em Natal, a tarifa, né, ela é regulada pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do município. A ANA tem insistido muito que, não, nós vamos trabalhar em parceria com as agências locais e bababá. Só que isso é muito complicado quando a lei diz que é ela a responsável, é ela quem vai conduzir. Porque aí vai entrar no poder discricionário do administrador de plantão, não é? De dizer que vai trabalhar com parceria ou não. Porque a lei já garante a centralização lá na ANA. O único contrato a definir, essa é uma curiosidade sobre o nosso contrato de cessão da Prefeitura de Natal com a KR, né? O professor Galvão Júnior, ele fez uma análise dos contratos de concessão nas principais cidades brasileiras, apresentou algumas similaridades entre o contrato do Rio Grande do Norte, o contrato de Natal e o contrato de Fortaleza, mas o de Natal tem um instituto, não é, muito específico que trata o único que trata da universalização da prestação de serviço de esgotamento sanitário. Sobre a cobrança de água bruta. Bom, a determinação do preço ótimo pelo uso da água bruta para abastecimento público, doméstico, foi calculada com base na teoria econômica do equilíbrio geral. Oferta e procura, demanda, né? Oferta e demanda, tá? E aí, essa demanda, ela é inelástica, tá? É uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque a gente está às vésperas de um processo de privatização. Então, não vai adiantar o cara dizer, eu vou cobrar mais, ou eu vou consumir mais, vou consumir menos. Não importa, porque o resultado sobre a cobrança vai ser sempre mesmo, tá certo? O preço ótimo calculado lá pelo professor Viana, né, girou em 0,01 centavo por metro cúbico, isso lá em 2011, tá? E 19,14 centavos 19 centavos, né? Vamos tratar assim para não estar aqui pensando muito nesses milionésimos aí, 1.914 milionésimos reais, pelo DBO. E aí, muito se diz, não, esse custo mais elevado pelo lançamento de efluentes domésticos, ele vai inibir esse lançamento, vai fazer com que as empresas, especialmente empresas e tal, elas vão passar a utilizar técnicas de reuso, né?
Mas esse valor, dizem alguns críticos, é tão ínfimo, tão pequeno, que não tem surtido muito efeito onde essa cobrança já foi instalada, tá certo? A tarifa por consumo, nós temos 2 tipos de tarifa, vocês são lá da gestão, tem bem mais conhecimento sobre isso do que nós, da geografia, da economia e da geografia econômica também. A tarifa de consumo, né, que é aquela água que vai lá, o cara tira lá da torneira, enfim, e uma tarifa por água disponível, por disponibilidade de água. E aí explica-se economicamente que é por conta dos custos fixos, né, que você tem para levar essa água para a população, para as indústrias, enfim. E aí o cara precisa ter essa tarifa, né, por disponibilidade da água. Professor Rômulo, eu tenho que me adiantar? Não? Eu findei no... Não, você fique tranquilo, tá? A gente já está se encaminhando para o final. Fica à vontade. Bom, o valor definido para a cobrança da operadora federal, a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, a Codevasf, foi de 51,9 centavos por centímetro cúbico de água, né? E mais 26 centavos por metro cúbico tarifa de disponibilidade, tá? Essa água que vem chegar aqui para transposição. Eu fico muito tratando em água, vocês me perdoem, porque tem uma questão ideológica por trás que eu não consigo esconder. E aí não vou me furtar mais uma vez de dizer, não tem bonzinho nessa história, ninguém convida para almoço de graça, tá certo? Essa história de que transposição do São Francisco para levar água para o pobre, que não sei o quê. Eu era menino, o professor João Abner, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele já dizia, minha gente, por caridade, isso é cascata. Os caras estão pegando dinheiro aqui e levando lá para Pecém, né, jogando a água que a gente tem de São Francisco para Pecém. Essa água não vai beneficiar ninguém no semiárido, não. O que os caras querem é beneficiar lá esse nosso canal, né, daqui. Querem mesmo é beneficiar lá o Parque Industrial do Pecém. O que é a verdade? A gente precisa enxergar essas coisas quando está vendo água. Tem um fator ideológico nisso? Tem, sabe? Mas a gente não pode deixar de falar. Bom, então, conclui-se que, para os irrigantes, isso foi um trabalho feito lá pelo professor Campos, né, sobre a cobrança pela tarifa bruta. Porque a gente tem que ver o outro lado também, né? Se por um lado os comitês de bacia que trabalham sem recurso algum, precisam disso, muito desse recurso da cobrança, né, da tarifa pela água bruta, como é que fica a situação dos pequenos irrigantes, né? Como fica a situação dos pequenos agricultores, tá certo? Esse professor Campos, aí, ele estudou a cobrança lá no Vale do Jaguaribe e disse, olha, gente, não é bem assim, não. O pessoal os pequenos irrigantes não vão poder pagar. Vocês vão provocar aí problema social demais. Bom, a tarifa corrente a ser cobrada pelo setor de saneamento básico seria aquela que promovesse o máximo de bem social, devendo ser igual ao custo marginal de produção. Isso não é verdade, porque a água ela é escassa, né? Independente da quantidade que se venha a consumir, tá certo? Ele não vai ficar abaixo do custo de produção, tá? Independente disso. Isso seria o preço ótimo, né? Bom, e ao ser implantada a cobrança pelo uso da água, um novo fator de custo será acrescido aos atuais custos da captação, tratamento e distribuição, e que ao longo prazo, isso aí está dito lá pelo Isaia, e aí é da gestão, né,
e da administração, ele disse que isso forçosamente vai levar à elevação das tarifas d'água na nossa continha lá mensal, tá? Bom, e aí eu queria agradecer a vocês, né? Eu normalmente peço um mundo sem fome, quando eu estou agradecendo, mas aí eu queria que a gente também tivesse um mundo onde as pessoas pudessem ter acesso à água, ter acesso à comida de uma forma humana, né? Humana. Essa foto aí, ela foi tirada ali do Paço da Pátria, e em cima dessas Paço da Pátria, uma comunidade pobre que tem aqui, isso é a canalização do canal do Baldo, ele termina disso aí, tá certo? E aqui em cima, vocês veem essa edificação aí funciona uma escola, tá? Há bem pouco tempo isso passava a céu aberto, como passa aqui depois da escola, por dentro da escola. A todos vocês, muito obrigado, eu fico à disposição de todos. Mais uma vez, agradecer aos professores que nos convidaram, interromper isso aqui, ao professor Romulo e ao professor João Correia. Para mim, sempre uma honra, uma alegria muito grande voltar para a escola, tá? Eu digo para a escola porque eu sou bairrista, eu fui aluno da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, e para a gente aqui só existia a escola. Se alguém dissesse, você estuda onde? Eu estudo na escola, porque o resto era o resto. Valeu, gente. Muito obrigado. Oi, Irã, brigadão. Brigadão mesmo pelas contribuições. Tem algumas observações já ali também no chat, né, que a gente pode estar discutindo. A respeito também do que foi colocado pelos dois, tanto pelo professor João quanto pelo professor Irã, pessoal, tem muita coisa bacana, como o professor Irã estava até falando, da questão da 9433, que ela traz justamente a água como domínio público, porém dotado de um valor. Então, assim, aqui na Paraíba, eu até então estou vendo direitinho como é que está a questão do andamento da transposição para o RN, da cobrança da água, porque aqui na Paraíba vai ser feita a cobrança para o pagamento dessa água que está chegando. Então, para os alunos terem noção, né, essa água que vem da transposição, ela não vem de graça. Ela vai ser paga e vai sair do bolso nosso. Então, na Paraíba, no Ceará e no Rio Grande do Norte, onde ela está chegando, ela vai estar sendo paga. E aí, aqui, os comitês de bacia, que até então a transposição ela já chegou na bacia do Rio Paraíba, o comitê do Rio Paraíba já se organizou para poder ver como é que vai ser essa questão do valor, e aí cada comitê junto, nos encontros estaduais, conseguem decidir como é que vai ser a cobrança dentro do estado, né? Então, assim, tem essa questão toda. E eu fiz aqui, eu peguei um papel aqui, saí fazendo anotações aqui, quando vocês falavam, eu saí anotando também para poder estar discutindo no final, né? Que eu vou dar uma fechada aqui. E é importante que se tenha as políticas públicas, que se tenha, entenda que esse novo marco agora, nessa lei que chegou aí justamente para fazer algumas mudanças, elas têm muitos pontos ainda a serem discutidos, tem muita coisa ainda que vocês, como futuros gestores, têm que estar dominando, ter a ciência de como é que isso vai funcionar em caráter a nível municipal, estadual e até federal. Então, assim, a Ana, o João até trouxe algumas informações a respeito, adoro material assim, quando traz muito mapa. Eu estava até conversando com ele aqui antes, eu falei assim, gosto muito. E aí, a gente vai dar essa visão, assim, para vocês terem uma noção do quanto o estado aqui só para vocês terem uma noção, eu sou paraibano, né, estou na Paraíba, estou em João Pessoa, e aqui na Paraíba a gente está organizado tudo aqui, até nesse momento, em 4 comitês de bacia. Sendo esses 4 comitês, 3 estaduais e 1 a nível federal, que é interestadual, que é o que a gente tem aí do Piancó-Piranhas Sul, que inicia aqui, como o João falou, né, e se estende até o Rio Grande do Norte. E aí, as discussões colocadas em cima disso, né, a respeito da Ana, do que a Ana vem trabalhando, é importante porque, como o Irã falou, a gente não pode estar concentrando tudo isso só para ela.
E é justamente que os estados, os comitês têm as suas agências de água para dar o suporte, né? E aí, só para vocês terem noção, João, os alunos realmente, eles da disciplina de gestão de recursos hídricos, eles tiveram já algumas formações da ANA, tem uma parte lá só da ANA, eles estão fazendo cursos da ANA para poder terem ciência eles escolheram aí um curso para fazer da ANA, justamente para poder a gente estar trabalhando um pouco mais essa ideia, né? Entender a importância. Muito bom. Entender a importância da ANA nisso aí. E, voltando para a questão da descentralização, até então, essas funções todas que estão sendo jogadas para a ANA, a gente tem que entender que a ANA, infelizmente, vai depender muito do presidente que vai estar lá, quem vai estar gerenciando. Então, assim, às vezes pode ter as indicações lá. Vocês viram que a gente passou por um momento agora com o Supremo, onde teve uma sabatina para a indicação do novo ministro que entra lá. A ANA, o processo da ANA para entrar à presidência também é o mesmo processo, então a indicação do presidente passa por uma sabatina também para poder assumir o cargo. Então, assim, é importante, eu estou trazendo um pouquinho de tudo que foi falado aqui, porque eu coloquei aqui para poder, no final, a gente discutir mais e abrir também para os alunos. E só para pegar a questão dos serviços que o professor Irã colocou, que teve o prefeito, que modificou a questão lá da área de Salina para poder fazer uma lagoa, não é isso? As lagoas de tratamento. Pronto. Hoje de manhã eu tive aula do doutorado, a gente, na disciplina de descentralização de esgotamento, e aí a gente estava discutindo justamente essa questão, porque a Funasa é a responsável por muitas obras, né, para colocar para frente muitas obras. Então, as prefeituras, elas se organizam, então elas podem contratar uma consultoria, elas podem, junto com a agência de água, ou junto com a concessionária de água e de saneamento do Estado, trabalhar um projeto e submeter esse projeto à Funasa, como também o próprio governo do Estado ou o governo federal pode estar investindo diretamente aí nessas obras de saneamento. Quando a gente fala, estou falando de saneamento, mas estou colocando aqui só água e esgoto, tá? Porque a gente sabe que o saneamento no Brasil, ele não engloba, ele não só é esgoto propriamente dito, ele também pega aí a parte de drenagem, pega também a parte de resíduos, né? E aí, só para finalizar tudo, a ANA tem um aplicativo, não sei se vocês sabem, e esse aplicativo se chama Água e Esgoto, tem informações, vocês podem baixar no celular, entrando lá, ele traz informações detalhadas de 2013, então, assim, eles fazem um levantamento, eu fiquei curioso quando eu baixei esse aplicativo, ANA, Água e Esgoto, e aí ele disse que João Pessoa, a coleta de esgoto de João Pessoa é 100%. Eu fiquei impressionado com isso, porque, assim, até onde eu sei, não é 100%. Mas nunca vai ser, viu, professor? Nunca vai ser. Essa propaganda, ela é realmente falaciosa, e isso em qualquer cidade. Por quê? Porque você faz uma projeção, não é? A licitação, você faz o mapeamento da área, mas todos os anos uma rua nova surge, um bairro novo surge, um conjunto, e o saneamento ele nunca consegue acompanhar, né? Vamos dizer assim. Então, é melhor dizer em outro número, mas como propaganda é a alma do negócio, então é importante se colocar como eficiente, né? Pois é. Mas eu trouxe o aplicativo porque, de certa forma, serve como fonte. A gente tem muito material, como o professor João até falou. Vocês acessam o site da ANA, tem muito material, muito gráfico, tem planilhas. Então, assim, tem gente que, principalmente da área da geografia, que trabalha com recursos hídricos, que pega suas fontes lá, e tem gente que produz artigos só com o que está postado lá. Então, assim, é aquela coisa assim, olha, você tem informações gratuitas para você, é só você trabalhar aquilo ali tudinho, monta seus gráficos, monta seus trabalhos e publica, Sim. né? Então, isso é uma oportunidade também para vocês irem já conhecendo um pouco mais. Assim, os alunos da disciplina de gestão de recursos hídricos, eles estão no meio da disciplina já, a disciplina, eu decidi fazer uma disciplina mais dinâmica, com mais atividades, então acredito que eles estão lendo material a respeito, a gente já está na parte de comitês, então eles já têm ciência toda de tudo que foi colocado aqui por vocês,
nesse momento, né? E aí, deixo aberto para os meninos, os alunos, caso queiram conversar, que falar também, vocês podem fazer suas perguntas. Tem algumas observações que foram colocadas no chat, e aí, aqui tem perguntando... Tem uma questão muito séria aí do menino pedindo um ponto extra, eu acho que você tem que... Só que ele saiu essa, né? O Benjamin pedindo ponto Não, saiu. Não é não. Mas o próprio Benjamin perguntou se o Piranhas Açu é perene, né? E ele... Assim, ele se tornou perenizado em função da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Só que, assim, é um perene que ele porque você tem uma planície extremamente larga, né? Eu acho que quem conhece a área sabe a quantidade de indústria ceramista que tem lá, as jazidas de exploração de argilas espalhadas em vários pontos, né? Que são evidências geológicas e do relevo de que a planície do rio se estendia muito mais, era muito larga, mas muito larga mesmo, e depois da construção da barragem, há um controle do fluxo de água, então foi reduzido a filete. Tanto que quando a gente passa a estrada por cima da ponte, da 304, você consegue ver, né? E aí, assim, ele se tornou perene em função da barragem, mas, no entanto, todavia, não é? Se fechar aquela comporta ali da barragem para segurar o máximo de quantidade de água, ele deixa de ser perene. É uma situação, perene, mas com ressalvas, né? É tanto que em 2017 cogitou-se a possibilidade de não deixar com que a água passasse, porque o volume estava extremamente baixo, ele chegou a 11%, se não me engano. A maior barragem do estado está com 11% de água, é uma situação extremamente crítica, né? Então, é perene, se tornou perene, mas com ressalvas, né? Com riscos o tempo inteiro. E lembrando que você falou também daqui do Coramas Mãe d'Água, aqui na Paraíba, também que influencia na questão da vazão no Rio Grande do Norte. Gerou um conflito, né? Os governos tiveram que conversar e chegar num consenso, porque foi uma situação bastante crítica. Foram 7 a 8 anos de precipitações bem abaixo do esperado, né? E a gente ainda vive isso, né? Infelizmente, a gente ainda vive essa questão. Deixa eu ver o que mais aqui. O Jadson tinha falado... da campanha do Monsenhor. Água sim, voto sim. Água não, voto não. Acho que era... O Gilberto até falou isso. Os demais alunos que ficaram, tem alguma observação? O Gilberto, Anderson, Derivan? Já estão fazendo os cursos na ANA, já devem estar especialistas. Cada um está fazendo... eu pedi para fazerem um curso, né? Escolher daquele leque de cursos que tem lá. E aí eles fazem um curso da ANA e no final eles têm que me apresentar o certificado. Então, no final da disciplina eu já peço o certificado, quero ver o certificado. Cadê o certificado? Tá certo, exatamente. Pedia relatório e manuscrito, sabe? Relatório e manuscrito, tá bom. Quem é esse, meu? Quem é esse antiquado, rapaz? Eu me vingo hoje. Pois é. Então, abertos, perguntas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. O Gilberto Costa colocou que o ITANS está no limite, né? Sim. E há uma tendência de baixar mais ainda, porque é impressionante, mas o semiárido ele não para de crescer em termos populacionais. Não para de crescer, é a expansão das cidades, automaticamente o consumo de água ele se torna alto também, não é? Não para de crescer. Então, se não houver um direcionamento, racionamento mesmo, tratamento de água, reutilização, todas as técnicas possíveis, o ITANS ele pode secar também, assim como o Gargalheiras, lá em Acari, ele secou um tempo, né? As pessoas andavam de bicicleta no fundo dele. Nossa. Ganhou água agora recentemente, mas pode acontecer novamente, o que é muito ruim, o que é extremamente nocivo, né? Ruim. É verdade.
Pois é. A ideia hoje era justamente a gente trazer um pouquinho da questão, né? Eu achei ótimo, estava até falando para o João, o professor Irã trouxe aqui uma discussão para confrontar mesmo e fazer com que todo mundo botasse a cabeça para pensar a respeito desse novo marco, o que é que isso vai estar gerando aqui para todo mundo, né? E principalmente para a gente, porque assim, se você pega as leis aqui no Brasil, elas são para todos. Mas só que a questão da regionalidade de cada área do país, ela faz com que você tenha características diferentes que, às vezes, uma lei ela não consegue se aplicar para a região tal, como se aplica para outra, né? E aí, pois é, e aí tem toda essa questão que deve ser levada em consideração. Agradeço por demais a disponibilidade de vocês. O vídeo vai estar disponível para os alunos só, então vai estar lá para eles estarem visualizando. O Derivan está agradecendo, disse que gostou muito. Muito obrigado também. Fico feliz por ver o Derivan aqui, ó, que maravilha. É o Gilberto. No Seridó, aprendemos a tirar leite de pedra e vamos aprender a tirar água do tabuleiro. Isso aí é verdade, viu? Sim, isso aí é verdade. Não é nada fácil, né? Não é nada fácil. Secou, né? Tem um colega que faz lá um trabalho lá sobre a segurança hídrica do Paulo Ferros, o professor Aloysio. Muito bacana o trabalho dele, mas o pessoal lá sofreu muito. Hoje ainda sai água de Apodi. Apodi tem água demais. O que você pensar de água tem Apodi. Se você olhar o mapa do Rio Grande do Norte, né, esse que o João mostrou, desculpa, o professor João mostrou, tem o Jandaíra, aqui do lado, você tem a água do Cristalino, do outro, né, e você ainda tem o Avenida Sul. Aqui a gente bebe água mineral o ano todo da torneira, né? Enfim, e aqui a gente vai água para o Ceará, uma fila enorme aqui na BR-405, as margens da BR-405, durante as manhãs, de madrugada já começa muito caminhão-pipa enchendo, para cima da água, para o Ceará, para Paraíba também, vai muita água. Pois é. Mas realmente isso aí. E outra coisa que é importante destacar, que foi colocado aqui, é a questão desses caminhões, né? Sim. Porque, olha, quando a gente fala em questão de água, não é brincadeira, até porque eles levam água para consumo humano e às vezes esses caminhões não estão adequados, não são. Às vezes eram caminhões que transportavam óleo, combustível, algo do tipo. Fertilizantes. Eu vi uma denúncia. Fertilizantes. Ou seja, a água extremamente imprópria, né? Isso. Pode causar até doenças, se não tiver cuidado. É uma situação muito grave. E às vezes eu acho que é engraçado, as pessoas quando não têm ciência disso, né, falam assim, mas a água tá clarinha, ó, não tem nada. É sério, aqui, a filial da Globo aqui da emissora, enfim, eu falei, a filial da emissora aqui na Paraíba, uma vez entrou em contato comigo, porque na época eu estava no mestrado, fazia minha pesquisa no laboratório de saneamento. Aí ela fez assim, me indicaram você, a gente pode falar um pouquinho sobre água numa reportagem? Pode. Aí ela disse assim, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um copo com água limpa e a gente suja a outra. Aí eu disse, não entendi, eu não entendi. Ela fez, não, para gente mostrar uma água suja e uma água limpa. Eu fiz, mas aquela água incolor, ela pode estar pior do que aquela água suja. Aí ela, mas como assim? Aí, assim, toda a discussão por trás que a gente tem que trabalhar com as pessoas, porque às vezes não sabe. Então, assim, é importante isso. E é importante trazer também essas questões, essas discussões. E para fazer as análises químicas precisa de recurso, né? Tem que ter pessoas. Isso. É um processo extremamente custoso, né? E tem que ser feito com muito cuidado. Pois é. Pois é. Bom, chegamos agora às 5h30. Eu vou aqui tirar a gravação.